Bom dia, meus amigos, empreendedores pela fé. Estamos aqui no primeiro dia do ano, né, de 2026. Eu quero iniciar aqui nesse ano, já hoje, para que esse ano de 2026 a gente possa começar o ano e eu estou me propondo tratar alguns assuntos aí que eu tenho buscado, tenho aprendido, tenho pensado, tenho estudado e tenho aplicado na prática e são coisas que realmente fazem sentido, né? Para que nós possamos aprender e que verdadeiramente nós possamos sermos prósperos naquilo que nós vamos empreender neste ano de 2026. Então, estou crendo aí que vai ser um ano muito bom, independente de qualquer coisa, governo, independente de situações, mas eu estou crendo e eu estou me propondo aí fazer um excepcional 2026, empreendendo pela fé de várias formas, tá? E alcançar aí vários objetivos, propósitos, tá? Então, assim, quero desejar para vocês aqui que estão inscritos no canal um feliz 2026 e que seja um ano aí de muitas realizações para você, para sua família, tá? E que nós possamos aí nesse ano com dedicação, nós possamos nesse ano aí com disciplina, com fé, colocar em prática aí vários projetos aí que nós estamos tendo, que estão guardados aí dentro do nosso coração e que nós possamos ser bem-aventurados. Então, nesse começo de ano eu quero tratar aqui hoje sobre alguns assuntos que vão mexer diretamente com a nossa mentalidade, com a nossa identidade. Porque muitas das vezes vivemos, né, sem perceber, vivemos muito tempo da nossa vida sem perceber e muitas das vezes nós carregamos uma identidade errada, uma forma de enxergar errada e essa mentalidade errada, ela nos impede de realmente nós sermos prósperos em tudo que nós empreendermos, todas as áreas, espiritual, física, profissional, financeira, não estou falando só de dinheiro, na família, na saúde. Então, nós precisamos ter uma mentalidade correta para que verdadeiramente nós possamos, né, sermos prósperos. Então, a mentalidade é que impede muitas das vezes de nós alcançarmos o que nós temos proposto. Então, independente aí da situação do governo neste ano no nosso país, ou de quem esteja no poder, ou da situação que nós estejamos vivendo, dos problemas, das necessidades, nós vamos tratar alguns assuntos aí que vão, eu tenho certeza, né, porque tem me ajudado, e eu tenho certeza que vai ajudar você em algum momento aí da sua vida, tá? Sobre isso. E o primeiro tema que eu vou tratar hoje vai ser sobre vitimismo. Vitimismo. Porque enquanto existir vitimismo, não existe prosperidade real na nossa vida. Então, o problema hoje que nós vamos tratar é a mentalidade de vítima. Mentalidade de vítima. Por quê? Olha bem aqui que eu notei, ó. Tudo aquilo que colocamos como desculpa entre nós e o nosso objetivo automaticamente nos coloca em uma posição de vítima. Então a vítima sempre tem uma explicação. Ah, o governo está ruim, o presidente não ajuda, eu não consigo acordar, eu não tenho energia, eu não dou conta, mas deixa eu te falar uma coisa com muita clareza nessa manhã. Independente dessas desculpas aí, né, do presidente, independente das situações onde você vive, nós vamos prosperar, nós podemos realmente mudar a nossa situação. Então, eu tenho aprendido que a prosperidade ela não começa do lado de fora, ela não está firmada em circunstâncias favoráveis, nem desfavoráveis, mas a prosperidade ela começa aqui dentro da nossa mente, ela começa dentro da nossa mentalidade. Então, nós precisamos ter clareza da nossa identidade, nós precisamos ter uma mentalidade correta, tá? Para que isso aconteça. Então, vamos fazer aqui uma declaração nessa manhã, que você possa ouvir isso, você fazer essa declaração, abrir a sua boca, que você possa escrever aí nos comentários também, anotar aí no seu caderno, é muito importante fazer isso também. Eu gosto muito de quando eu ouço algumas coisas e as pessoas falam para que a gente fale com a nossa boca, a gente escreva, né? Isso traz, né, também
auxílio para a nossa mudança. Então, uma coisa que nós devemos falar nesse ano é: eu vou largar todo o papel de vítima. Eu vou ser protagonista da minha própria história. Então, que você possa escrever isso, você possa falar isso, abrir a sua boca e falar: olha, eu vou largar todo o papel de vítima. Eu vou ser protagonista da minha própria história. Por que isso? Porque uma vítima, ela não governa. Uma vítima, ela não reage, né? Vítima não governa, vítima reage. O governante, ele decide o que ele faz, ele governa as suas decisões, as suas ações, independente da situação. Então, nós precisamos ter essa mentalidade de governar a nossa vida, tá? Outra coisa importante, o caminho da vítima versus o caminho da promessa. Então, que eu e você nesse ano nós não queiramos o percurso da vítima, porque o percurso da vítima, da pessoa que é vítima, ele é feito de, olha para você ver como que é o percurso, o dia, a vida, né? O caminho dessa pessoa, a pessoa que é vítima, ela é um percurso de reclamação, é um percurso de dúvidas, é um percurso de murmuração. O olhar dessa pessoa é constantemente para o passado, não para o presente nem para o futuro. O caminho até a terra prometida, né? Nós podemos ver lá na palavra de Deus, essa história, quando Deus tirou o povo do Egito, o caminho até a terra prometida, pelos estudos, pela história, era um caminho breve, um caminho muito perto. Daria para chegar ali em torno de 30, 40 dias, se eu não me engano, os estudos falam sobre isso, mas a vitimização daquele povo, né, a murmuração, as dúvidas acerca do que Deus havia falado, o olhar constante que eles tinham para o passado, cebolas e carnes, e eles estavam esquecendo que eles eram pessoas escravas. Então, muitas das vezes, isso nos impede de que nós possamos olhar para frente, né, e entender as oportunidades que nós temos no dia de hoje para mudar o amanhã. Então, ponha isso na sua cabeça. O caminho até a terra prometida, o caminho até aquilo que você espera, é um caminho breve. Mas se eu e você vivermos com esse sentimento de vitimização, o deserto ele vai ser prolongado em nossa vida. Os momentos eles vão se prolongar, então nós não devemos alimentar essas coisas. O deserto ele é o cemitério das vítimas. O deserto é o cemitério das vítimas. As vítimas não chegarão. As vítimas não prosperarão. Então é isso que nós precisamos entender, né? Nós precisamos disso, porque as vítimas elas não prosperarão. Então, uma verdade forte, né? Isso aqui é uma verdade espiritual. Uma vítima ela não tem coroa. Uma vítima ela não tem coroa. Por que isso? Porque se você for olhar ali também na palavra de Deus, todas as pessoas que elas têm coroa no céu, elas foram vencedores na terra. Olha que mensagem, né? Todas as pessoas que têm coroa no céu foram vencedoras na terra. Então Deus não coroa vítimas, Deus coroa vencedores que assumem responsabilidades. E é por isso que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. É por isso que lá está escrito que aquele que vencer, ele vai herdar a coroa da vida. Então isso é aqui na terra. Então nós precisamos vencer aqui na terra, né, essas situações, para que nós possamos alcançar a coroa da vida, nós possamos alcançar as promessas que Deus tem para nós, né? Porque se nós assumirmos a responsabilidade da nossa vida e nós vencermos as situações que estão na nossa vida, nós vamos ser coroados, tá? E outra coisa importante, precisamos encontrar qual que é a raiz do problema. Para resolver uma situação, a gente precisa buscar qual que foi a raiz daquele problema e em cima disso nós buscarmos soluções, né? Então, olha bem para você ver, ó. Eu quero a raiz de todos os meus problemas. Fala isso aí. Escreve isso aí. Olha, a partir de hoje eu não quero culpar pessoas, a partir de hoje eu não quero olhar para o passado, mas eu quero entender hoje a raiz. Quais são as raízes dos meus problemas que eu tenho hoje? O que me fizeram chegar até aqui nesse ano de 2026? Eu quero entender, eu quero a raiz.
Porque muitas das vezes a raiz não está na falta de dinheiro. Estamos aqui falando de empreender pela fé, estamos aqui falando de prosperar, estamos aqui falando de muitas coisas. E muitas das vezes, a maioria das vezes, a raiz ela não está na falta de dinheiro, mas a raiz do problema é a mentalidade de vítima que nós temos, que nós aprendemos, que nós trazemos para a nossa vida pelo fato das situações contrárias. Então, nós precisamos entender isso. A raiz está na mentalidade. Então, olha para você ver alguns. Tem exemplos de várias pessoas, né? Que em algum momento tentaram se colocar na situação de vítima. Podemos ver Moisés, quando Deus chamou ele para salvar o povo lá, tirar o povo do Egito, ele colocou tantos empecilhos, eu não sei falar. Ele poderia, não sei se ele poderia falar que ele não sabia falar, que ele era gago, talvez ele falou que ele já era velho, que tinha 80 anos. Talvez ele poderia falar que quando ele tentou ajudar aquele povo, o povo não reconheceu a sua ajuda, ele teve que fugir. Nós podemos falar também de Jonas, que quando Deus manda ele lá pregar numa cidade em Nínive, ele não foi, porque ele não queria que aquele povo que era mau, ele não queria que aquele povo se convertesse, transformasse, mudasse de vida, ele fugiu para outro lugar. Nós podemos falar de Adão, né, o primeiro homem lá no Jardim do Éden, que ele colocou culpa na sua esposa, ele colocou culpa no diabo e vice-versa, a esposa colocou culpa no diabo, colocou. Então foi uma bagunça, todos eles se colocaram numa posição de vítima, né? E eles não conseguiram, né, fazer aquilo que deveria ser feito de maneira rápida. Moisés ainda foi, Jonas também teve que passar por situações, foi. Adão também foi expulso ali do jardim no Éden. Tem o próprio Judas Iscariotes, que também trocou, né, o Senhor, e depois ele teve a oportunidade de se arrepender, não se arrependeu, preferiu suicidar, preferiu tirar a sua vida do que reconhecer o seu erro, mesmo o Senhor chamando ele de amigo. Talvez ele, naquele momento ele poderia se arrepender, assim como Pedro fez, que negou o Senhor também 3 vezes, mas ele se arrependeu. Então, que você nesse ano de 2026, hoje é o primeiro dia do ano, que você não faça isso, que você não tire a sua vida, que você não desista, que você não fuja, mas que você possa andar na direção daquilo que Deus tem colocado no seu coração e andar nisso, crendo e confiando nele, no seu amor, crendo e confiando na sua misericórdia, crendo e confiando na sua bondade, porque lá no Salmo 23 ele fala, olha, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Então, que eu e você possamos ter esse sentimento que nós somos amados por Deus, que o Senhor ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança para que nós pudéssemos governar nessa terra, frutificar, multiplicar, mesmo que talvez, eu tenho apenas um talento, não, faça, multiplique isso que você tem, não olhe para o lado, não olhe para aquelas pessoas que talvez tenham mais condições que você, de talentos, de oportunidades, mas crie oportunidades, prospere aquilo que está no seu coração e ande em cima disso, crendo no amor de Deus, na bondade de Deus, tá? Então é isso que eu quero também nesse ano de 2026, eu quero andar nisso, eu quero confiar nisso, eu quero olhar para isso, eu quero crer nisso, tá? Então, todos esses homens que eu falei aqui, eles perderam algo quando se colocaram nessa posição de vítima. As vítimas, elas perdem tudo. As vítimas, elas perdem tudo. E mais forte ainda, Deus ele repudia todo o coração de vitimização. Deus não se agrada de que quando ele fala algo para nós, coloca uma coisa no nosso coração, a gente fica nos colocando na posição de vítima, porque isso demonstra que nós não confiamos nele, que nós não cremos que ele é poderoso para nos ajudar, nos abençoar, que ele nos ama. Então que nós não tenhamos esse coração, esse sentimento em nosso coração. Então hoje as pessoas que são vítimas, né? Elas ficam presas dentro de casa, elas ficam presas em rios, né, na internet da vida dos outros, elas deixam de fazer o que precisa ser feito. Então, quando você é vítima, você para. Quando nós somos vítimas, nós paramos, nós deixamos de fazer o que nós deveríamos estar fazendo, porque muitas das vezes estamos ocupados com a vida de outras pessoas, muitas das vezes estamos presos, né, dentro da nossa casa e com medo de sair lá fora e fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração.
Então, nós não podemos deixar de fazer o que precisa ser feito, precisamos fazer o que precisa ser feito. Então, quando você é vítima, você para de fazer aquilo que você precisa fazer, aquilo que precisa ser feito. E quero finalizar aqui de maneira prática e direta um convite à ação nesse primeiro dia do ano, tá? Exercício, procure fazer coisas, né, que vão trazer ânimo para a sua vida. Comece a correr. Eu já estava um tempo parado aí no ano passado devido a várias situações e me deixei me levar e parei de praticar exercícios, mas nessa última semana do ano eu já voltei a correr já. São 3 dias diretos aí. Eu estou me propondo aí correr aí praticamente todos os dias, né? De 4 a 5, 7 quilômetros é a média que eu corro. Então, que nós venhamos deixar de ser vítimas, vamos correr, vamos praticar exercício, vamos fazer uma caminhada, porque isso ajuda a nossa mentalidade, vamos subir mais escadas, vamos andar menos de elevador, vamos fazer coisas que vão trazer para nós, né, essa endorfina e nos dar mais energia para que nós possamos ter mais ânimo no nosso dia. Outra coisa, se você não tem o hábito de ler livros, né, até o fim, comece a ler um livro. Continue lendo esse livro aí que você começou, inicie novamente começar a ler ele, mas é muito importante a leitura, leia a palavra de Deus. Hoje eu comecei também um propósito em outro canal que eu tenho, de versículos e reflexões, de leitura bíblica anual. Hoje eu já fiz a minha leitura, postei lá o vídeo. Então, assim, a gente precisa criar essa disciplina, esses hábitos que vão nos ajudar a ter mais ânimo, esses hábitos que vão nos ajudar a ter mais energia, ter mais prazer na vida, ter mais contentamento, né? E isso vai nos ajudar a que nós possamos também, né, ter mais mentalidade vencedora, mais mentalidade, né, de uma pessoa vencedora, uma pessoa próspera. Então, se você não levanta da cama, deixa de ser vítima. Deixa de ser vítima se você não está lendo livro. Deixa de ser vítima se você não está correndo, fazendo exercício, tá? Então, assim, o governo tá ruim. Temos aí eleição esse ano. Vote naquele que você achar melhor, daquilo que você espera, mas deixe de ser vítima e de esperar nessas pessoas, né? Devemos sim cumprir aí o nosso papel, né? Mas, acima de tudo, nós devemos deixar de ter a nossa expectativa e depender disso para que nós venhamos ter a nossa ação. Então, vamos aumentar aí a nossa força, a nossa energia. Ter uma mentalidade de pessoas que governam, né? Ser uma pessoa governante é desapegar rápido, é não ficar preso ao passado, é governar o agora. Então, a pessoa que é governante, ela não fica pegada ao passado, ela governa o presente. Então, esqueça o passado no sentido de que, vou esquecer, vou apagar o passado. Não. Você teve o seu passado, 2025, talvez não foi tão bom quanto você quis, talvez você deveria ter feito coisas que você propôs e não fez, mas que nós possamos desapegar rápido daquilo que passou. Hoje é o primeiro dia do ano, não fique preso nisso, tá? Mas que nós possamos governar o hoje, começando hoje com esse vídeo, começando hoje com leitura, começando hoje com exercício, começando hoje com oração, com leitura bíblica, começando hoje colocar em prática projetos, né? Dá o primeiro passo, sai para fazer aquilo que você precisa fazer, tá? Então, não fique apegado ao passado, governe o presente, tá? Entenda isso, porque nós precisamos entender isso, governar o hoje, então não fique apegado ao passado, tá? Outra coisa, entenda isso, nós estamos falando de mentalidade. E todas as pessoas, né, que eu tenho lido, visto, você não é pobre. Você está pobre até a hora que você decidir mudar isso. Então você não é pobre, você é a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Essa é a nossa identidade. A sua identidade não é uma pessoa pobre, miserável. Você não é uma pessoa perdida. Você não é uma pessoa, a sua identidade não é uma pessoa desamparada. A sua identidade não é uma pessoa fracassada, suicida. Não. Talvez você esteja com essa mentalidade, com esse pensamento, mas você não é. Isso não é o que você é. Você é
criatura, você é filho de Deus, você é amado, você já foi abençoado. Lê o livro de Gênesis, você vai ver lá no princípio que Deus abençoou o homem, abençoou a mulher. Ele deu ordem, olha, governa sobre a terra, olha, frutifica, prospera, multiplica. Então essa é a identidade que Deus colocou em nós, essa é a identidade que Ele quer que nós tenhamos de nós mesmos, tá? Então talvez hoje eu e você nós estejamos em algumas situações, mas isso não é o que nós somos, tá bom? Não deixe pessoas colocar isso na sua cabeça. Então aprenda com o passado e vamos desapegar do passado e colocar novas ações e declarações que nós precisamos fazer de fé. Olha bem, ó, foi o Senhor que me trouxe até aqui e é o Senhor que vai me levar para onde Ele deseja. Esse é uma frase que eu uso muito. Eu sempre falo isso em alguns momentos. Eu falo, Senhor, foi o Senhor que me trouxe até aqui e o Senhor vai me levar até onde o Senhor deseja que eu esteja, que eu chegue. Então eu sempre falo isso. Eu li alguém também em um livro falando sobre isso e realmente é uma mentalidade que eu tenho. Então hoje nós estamos aqui no dia 1/1 de 2026 e a palavra de Deus diz que até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui, até nesse momento o Senhor nos trouxe aqui. Se nós estamos vivos, né? Respirando, você pode respirar, você pode sentir, né, a vida, você pode sentir Deus dentro de você, que você está vivo. Então você respira bem forte, né? Você vai sentir que Deus está dentro de você, que você tem vida, que há esperança para você. Então, se o Senhor te trouxe até aqui neste ano, é porque Ele ainda vai te levar, Ele quer te levar onde Ele deseja. Então, existem coisas que não se abandonam. A única coisa que eu não vou desistir ou interromper é o meu casamento. Não desista daquilo que Deus não desiste, né? Família, não desista da sua família. Não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos. Não desista, porque o bem mais precioso que nós temos é a família, né? O bem mais precioso que nós temos, o bem mais precioso, o bem, ai, o cachorrinho estava ali dentro, ali, latindo. Então, o bem mais precioso que nós temos é a nossa família. Então, não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos por causa de situações desfavoráveis, tá? Então, lute pela sua família, porque a família é o alicerce, né, da nossa vida. Então, lute por isso, coloque diante de Deus e faça aquilo que você precisa fazer. E para finalizar, deixar aqui, ó, esperança e promessa. Esperança e promessa. A esperança é o que nos ajuda, né? A nós rompermos em fé, continuar. Então não perca a sua esperança, porque você pode ficar tranquilo. O fim é melhor que o começo. Isso também é um versículo, porque é verdade. O fim é melhor que o começo. Então, o fim desse ano de 2026 vai ser muito melhor que o começo. Então, hoje começou o ano, talvez você está sem perspectiva, mas o fim é melhor do que o começo. E para isso nós precisamos semear, para que nós possamos colher. Então vamos semear desde o primeiro dia. Eu estou semeando aqui nesse vídeo. Eu quero falar, eu quero transbordar aquilo que eu acredito, que eu tenho aprendido, que eu tenho colocado em prática. Eu quero trazer para mim também nesse ano essa renovação da minha mente, porque eu tenho muitos aí objetivos, propósitos que eu preciso alcançar e eu sei que juntos nós vamos mais longe. E só se chega no fim melhor quem abandona a mentalidade de vítima. Então, vamos desconstruir essa mentalidade errada, porque para que nós possamos chegar no fim, nós precisamos abandonar a mentalidade de vítima e assumir hoje, a cada dia, a posição de filho governante, filho amado, né, escolhido. Então, a gente precisa disso. A gente precisa ter essa mentalidade, a gente precisa ter essa forma de enxergar para que nós possamos realmente, né, a cada dia desse ano, nós alcançarmos, né, aquilo que nós temos expectativa e não somente pensar, desejar, não somente ficar lamentando, não somente ficar nos colocando na posição de vítima, mas a esperança para mim e para você, né? Então, a esperança para mim e para você. E
finalizando aqui o vídeo, tá? Ó, se esse vídeo ele falou com você, mexeu com você, é porque Deus está te chamando para um novo nível de responsabilidade e governo na sua vida, na sua casa, neste país, onde quer que você esteja. 2026 não é um ano para sobreviventes, mas esse é um ano para governantes. Decida hoje abrir mão do vitimismo, assumir o protagonismo da sua história, seja protagonista da sua história. Governe a sua mente, não deixe que emoções governem a sua mente, não deixe que pessoas governem a sua mente, não deixe que necessidades, problemas governem a sua mente, não deixe que o passado governe a sua mente, não deixe que esse sentimento de frustração, de desprezo, de pessoas que te abandonaram, que te deixaram, que não acreditam em você, não deixe que isso governe a sua mente, né? E nem as suas decisões. Mas lembre-se, vítimas não prosperam. Filhos governantes prosperam, independente da situação. José prosperou lá no Egito, independente de ele estar no Egito, independente de ele estar fora dos seus familiares, independente dele ele estar em um local onde ele passou, viveu muitas situações, mas ele chegou ali e ele governou onde ele estava. Ele governou na cadeia, ele governou lá no palácio, depois ele voltou para a cadeia, mas ele tinha essa mentalidade de que Deus estava com ele. Ele tinha essa mentalidade de que Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano, Deus tinha uma visão que havia dado a ele e ele esperava, ele tinha esperança nisso. Então, que eu e você possamos ter essa esperança, meu amigo, que nós possamos ter essa esperança nesse ano e andar e crer nisso a cada dia, independente da situação. Se for o Senhor que te trouxe até aqui, é Ele que vai te levar além. Não desista daquilo que Deus não desiste e fique em paz, fique em paz. O fim é melhor que o começo, tá bom? O fim é melhor que o começo. Então, se esse vídeo falou com você, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aí a sua curtida, comenta aí, o fim é melhor que o começo. Comenta aí que você é amado, comenta aí que esse ano vai ser um ano diferente a partir de hoje, que esse ano vai ser um ano que você vai renovar a sua mentalidade, que você vai abrir mão do vitimismo, que você vai ser protagonista da sua história, tá? E nós vamos estar aqui compartilhando durante esse ano vários vídeos, tá? Que eu creio que vai ajudar você, porque quando nós falamos, quando nós produzimos, quando nós reproduzimos, nós estamos fazendo com que nós venhamos receber mais força, mais ânimo, nós venhamos receber mais conhecimento, mais entendimento para que nós possamos a cada dia alcançar nossos objetivos, tá? Então que Deus te abençoe, que você possa fazer um excelente 2026. Não esperar, mas que você possa fazer, que eu e você possamos criar oportunidades, que eu e você possamos semear muitas sementes, semear sementes que vão frutificar 30, 60, 90, 100, que nós possamos ter essa mentalidade vencedora, essa mentalidade governante nesse 2026. Tá bom? Deus te abençoe e vamos juntos para um ano excepcional, em nome de Jesus. Um abraço, meus queridos. Fiquem com Deus.